Salve, salve pessoal! Quem é vivo aparece, não é? E faz tempo que eu não estou publicando nada aí. Eu tinha a meta de estar conseguindo fazer as publicações diárias, mas nós tivemos uns contratempos e também mudei a minha rotina. Tô num processo de mudança, então estou direcionando um pouco da minha criatividade em outros campos que também é necessário. Mas o canal está vivo e eu estou aqui e devagarzinho a gente vai dando vida para ele, trazendo novos vídeos. Bom pessoal, aquele protocolo de praxe. Quem não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva no canal. Se achar que o conteúdo é válido, dá um like no vídeo. Quem quiser compartilhar o vídeo aí com os familiares, enfim, divulgar o nosso trabalho, ficamos muito agradecidos. Bom pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o tema perdas. No dia 7/6 desse ano, 2022, eu enterrei o meu papai. Meu papai foi pro céu. E foi o primeiro dia dos pais que eu passei sem o meu papai, né? E incontestavelmente, eu já me preparava para isso, claro, né? Não tem como, a gente fica pensando na vida. Então, eu já me via nesse momento, mas incontestavelmente, no dia que eu enterrei meu pai, foi o dia mais triste da minha vida. Não passei por nenhuma tristeza maior do que aquele dia. E eu convivi com meu pai. Meu pai foi para o céu com 79 anos. Eu com 34. Algumas pessoas enterram os seus pais mais velhos, né? Tem gente aí que está com 60 anos e tem pai e mãe ainda. Não foi a minha história. A minha história, eu com 34 anos enterrei o meu pai. Mas eu tive a oportunidade de conviver com meu pai, de aprender coisas com ele, de conversar, enfim. Eu chorei muito no dia, porque é óbvio, né? É uma perca que você tem ali, a gente chora nesse momento, dá uma tristeza. Mas eu estava ali de cabeça erguida, dever cumprido, vivi a vida que tinha que ser vivida. Mas a dor era real. E no dia seguinte, eu não fui dar aula na escola. A escola é um pouco mais difícil, você tem que ficar controlando sala e tal, não estava com muita cabeça para isso. Talvez quem já tenha passado por isso concorde comigo, mas no dia seguinte você fica com uma ressaca de enterro, assim, sabe? É um cansaço, não é só físico, cara, é um cansaço psicológico, mas é uma situação diferente, né? Quando é alguém muito próximo da gente, assim, um pai, uma mãe, realmente é uma situação diferente. Mas na academia eu consegui dar aula numa boa. Então eu lembro que era numa quarta-feira que foi feito o velório e o enterro. Na quinta-feira eu estava dando aula de jiu-jitsu na academia. E eu cheguei lá na academia e tal, e um rapaz veio me desejar meus sentimentos e tudo mais tal. E daí eu conversei com ele e perguntei sobre o pai dele. Esse rapaz também tinha seus 30 anos. Aí ele olhou pra mim e falou assim: olha, eu enterrei meu pai com 9 anos. Daí eu já falei: eita pega, tô com 34, né? Ó, eu pude viver a vida com meu pai ali, e esse rapaz aí não teve isso, né? Com 9 anos ele enterrou o pai. Então, ou seja, às vezes o nosso sofrimento parece ser tão grande, mas ele talvez não seja tão grande assim. Eu já comecei a refletir sobre isso. No dia seguinte de manhã, na sexta-feira, conversando com uma outra pessoa no tatame também, que veio me desejar os sentimentos e tudo mais. Aí eu perguntei sobre os pais dele, ele falou: cara, eu perdi, a minha mãe se suicidou, meu pai morreu de câncer, teve uma irmã que morreu de câncer também. Isso tudo ele era garoto, criança também. Essas percas começaram quando ele tinha lá os seus 9 anos. Aí eu tomei outro tapão, falei: eita, tipo, não passei por esses tipos de sofrimento. Meu pai adoeceu, a gente teve que ficar cuidando dele. Era ruim ver meu pai doente. Mas como eu disse, a gente teve a oportunidade de viver, cara, de crescer, de passar por inúmeras experiências. Aí eu já fiquei refletindo sobre aquilo, ó. De noite e de manhã, duas pessoas com uma história semelhante. Aí eu encontrei uma outra pessoa, fui treinar, terminei essa aula, daí eu fui fazer o meu treinamento. Encontrei uma outra pessoa que também veio desejar os sentimentos para mim. Essa pessoa se abriu e contou para mim uma história que ele tinha passado por 2 acidentes de carro, e desses 2 acidentes 2 pessoas faleceram. Que uma era uma noiva dele e a outra era esposa. Ele estava no terceiro relacionamento. Aí aquela história também eu falei: eita cara, olha, tipo assim, foram 3 pessoas que vieram
desejar os sentimentos para mim, e as três tinham passado por situações bem mais dolorosas do que a minha. E aí, desde o dia que meu pai estava na UTI, eu já pensava muito nisso. Eu falava, ó, a gente não pode parar a vida, né? Vai chegar o momento do meu pai e nós vamos ter que segurar a onda, respirar fundo e ir pra frente. A vida é essa. E eu estava preparado para isso. Falei, não, vou erguer a cabeça e vou para cima. Pelo menos eu achava que eu estava, né? Eu estava tentando me preparar para isso, né? E aí eu encontro essas três pessoas com essas três histórias, daí eu falo, olha, eles estão aqui, viver a vida. Eles não tiveram outra alternativa. Eles tiveram que seguir, cada uma a sua maneira. E estavam os três ali, adultos, de cabeça erguida, seguindo o seu caminho, seguindo a sua vida. Então a primeira coisa que eu refleti foi sobre essa questão de que todos nós vamos passar por sofrimento, e às vezes o nosso sofrimento, que pode parecer algo muito grande, é infinitamente menor do que o sofrimento que outras pessoas possam ter passado. E isso não minimiza o nosso sofrimento, é claro, mas permite que a gente reflita um pouco sobre o ato. Algo que é inegável, pessoal, é a mudança que acontece em nós nesses momentos. Não podemos negar que a dor faz com que a gente mude. Inclusive, ver meu pai ali na situação, né, dentro de um caixão e tal, já foi gerando algumas mudanças dentro de mim, mas não são mudanças planejadas. Quando nós passamos por esses momentos que eu acredito que são marcos em nossa vida, nós não planejamos as mudanças, elas simplesmente acontecem. Eu digo que depois daquele momento, né, depois da passagem do meu pai, o Yuri se transformou. O Yuri aprendeu a dizer não, o Yuri começou a ter coragem para tomar algumas ações que colocavam ele no centro da vida dele. Mas isso não foi planejado. Isso simplesmente aconteceu pela dor que estava ali, presente. E quando eu olho para a vida dessas pessoas que eu estava conversando, por exemplo, né, que contaram suas experiências para mim, e são pessoas que também têm vidas grandiosas, eu fiquei imaginando nisso. Falo, olha, essa dor foi tão grande para eles que eles não tiveram alternativa. Simplesmente tiveram que respirar e seguir. E esses acontecimentos, por mais que eles não quisessem, transformaram eles internamente. Porque a dor é real. E a dor nos faz transformar. Mas outra coisa também estimulou as minhas reflexões. Por quê que nesses determinados momentos algumas pessoas conseguem pegar essa situação e otimizar a sua vida, e outras pessoas, pelo contrário, encaram o sofrimento de uma maneira mais severa, talvez a palavra possa ser utilizada essa, né? Talvez encarem o sofrimento, né, de uma forma mais severa e acabam se transformando para algo ruim, né? Se tornando pessoas talvez mais fechadas, ou até mais violentas, ou olhando para a sociedade de uma maneira menos acolhedora. Por que acontecem essas mudanças de forma diferente? Eu não sei responder. Por que uma pessoa consegue pegar o problema e através do problema otimizar a sua vida, e outras pessoas através do problema pioram a sua vida, né? Porque quando você desvirtua do caminho, você não atrai melhora, você atrai piora. Agora, o que faz com que cada uma siga um caminho diferente, eu não sei. Porque, como eu disse, essas mudanças, elas acontecem sem planejamento. Você não planeja como vai ser essa mudança. Ela acontece em você, cara. Você se transforma, né? Quando acontece esse tipo de situação, essas perdas muito grandes, eu estou usando esses momentos de passagem da nossa vida, mas poderiam ser outras perdas, né? Um empresário que tem uma grande empresa, ela fale, né? Uma pessoa que escreveu um projeto de mestrado, doutorado e não foi aprovado pela banca, foi uma derrota, né? Claro, são mensuras diferentes, mas geram dor. E de acordo com a importância que cada um dá para aquilo, a dor é maior. Eu fui lutar um campeonato em São Paulo, o primeiro nacional da Copa Pódio.
Eu fiz 5 lutas, eu ganhei a primeira luta e depois só derrota. E eu disputei 2 terceiros e perdi para o mesmo adversário das 2 formas. E naquele dia, quando eu passo por uma derrota, eu fico triste, mas eu lido bem com isso. Porque vejo como aprendizado. Mas naquele dia era muito importante para mim estar vencendo. E aí eu não consegui vencer e no meu íntimo lá eu chorei, cara. Veio um outro faixa preta que tava com nós lá, falou, pô Yuri, tal, veio conversar comigo. Eu olhei pra ele e falei, cara, eu queria ter ganhado muito. E aí a emoção que veio foi aquela emoção de tristeza ali, porque era muito importante pra mim ter vencido. Eu queria trazer as medalhas pra Maringá, mas não consegui. E chorei de tristeza ali. E ele me acolheu, falou, não, calma, não sei o que. Então, a dor é real. Independente de qual seja a situação, ela é real de acordo com a importância que cada um de nós dá para a situação. Ela é real e ela nos estimula a mudança. Por que cada um muda de uma forma, eu não sei. Por que um vai para um caminho e o outro vai para o outro, eu não sei. Mas algo eu posso dizer. Quando nós propomos na nossa vida uma mudança, uma melhora, por exemplo, e você vem tentando essa melhora há muito tempo, pode ser que nesses momentos de marco essa mudança aconteça, porque você já está buscando ela há um bom tempo. Agora, se você não busca mudança nenhuma e vive uma vida deriva, pode ser que você se revolte com o universo, com os outros, né? Que os problemas sempre são os outros, enfim. Nós acabamos colocando um peso muito grande no ombro de outras pessoas pelos sofrimentos que nós passamos, né? No entanto que hoje se fala muito de traumas e, enfim, são questões a serem analisadas e refletidas. Mas nós não podemos negar que a dor vai gerar mudança em nós. Então fugir da dor, pessoal, não me parece ser algo tão inteligente. Não significa que a gente tem que procurar o sofrimento, não é isso. Mas se entregar à vida, sabe? Se jogar de cabeça na vida, procurar colocar os seus sonhos na pauta da sua vida, porque quando você coloca os seus sonhos na pauta da sua vida, você está se colocando no centro de sua vida, e aí você arrisca. Eu via muito isso, sabe? Eu tinha medo de arriscar, e daí no dia que eu vi o meu pai ali naquele momento, acabou, cara, acabou, não tem mais o que fazer. A terra não para de girar, os carros não param de correr de um lado para o outro, as pessoas estão indo atrás de conseguir dinheiro, pagar suas contas, e nós estamos ali chorando no velório. Tem hora que a gente dá risada, a gente nem sabe, é um mix de sentimentos, mas a vida não para, meu irmão, você tem que seguir em frente. Então, tentar fugir da dor não me parece algo inteligente, porque ela é real, ela vai vir atrás de nós, e a mudança será real. E se nós buscamos essa mudança previamente, nesses momentos de marco da nossa vida, essa mudança vai vir. Então eu vendo o meu pai naquela situação, eu pensava, olha, o tempo passa e eu tenho que ir para frente. Eu não tenho tempo para ficar parado aqui, eu tenho que seguir. Por isso que no dia seguinte eu fui trabalhar. Eu falei, não, eu não posso parar. Alguém pode olhar e falar, mas você não fez nenhum luto. Eu até, em alguma postagem no Instagram, em algum lugar eu coloquei, acho que foi até no Store, eu não lembro. Falei sobre essa questão do luto, que eu não acreditava que o luto tivesse um tempo, sabe? Ah, você tem 1 ano de luto. Eu acredito que eu vou sentir saudade do meu pai sempre. E toda vez que eu parar e ver uma foto dele, alguma coisa, o luto estará comigo. Porque a dor estará comigo. Então, no dia seguinte, eu simplesmente respirei e falei, vamos. Aquela foi a mudança proporcionada por aquele sofrimento. E realmente eu mudei no sentido de olhar para mim mesmo e falar, não, Yuri, agora é a hora de você colocar os seus sonhos na pauta aí e vamos pra cima, cara, vamos cair de cabeça. E o medo que eu tinha de tomar algumas decisões sumiu. E eu tomei algumas decisões, aquele medo tinha sumido. Eu tomei algumas decisões que já faziam muito tempo que eu queria tomar e não conseguia. Mas depois daquela experiência eu consegui. Por que eu consegui? Eu não sei. Eram coisas que eu já estava buscando no passado. Então eu acredito que se você busca essa mudança de uma forma prévia, quando vem esses momentos de sofrimento que são marcos da nossa vida, essa mudança pode acontecer. E aprender a lidar com o sofrimento é importante para o nosso próprio crescimento. E quando nós crescemos, nós levamos esse crescimento diretamente para as pessoas que vão usufruir da nossa presença, do nosso trabalho e tudo mais. Beleza? A vida não para, pessoal.
pelo menos nós temos um fim, tem um fim da linha, mas no dia que o Yuri estiver no caixão e que minha vida estiver encerrada, se isso acontecesse hoje, eu já respiraria no outro plano de maneira grata, porque por mais que eu não tenha conseguido ainda realizar todos os meus sonhos, eu tomei o passo inicial de realizá-los. E foi nesse momento de perda em que essas reflexões vieram até mim e eu consegui me transformar. E é esse recado que eu deixo. Às vezes você está tentando se transformar há muito tempo. Não fuja das dificuldades da vida. Encare as dificuldades da vida, que em algum momento vai ter um marco na tua história que você vai conseguir essa mudança. Mas o importante é você não fugir da dor, não fugir do sofrimento, não ter medo das perdas, entendeu? Eu vi uma entrevista também de um grande empresário, que ele dizia para ele chegar onde ele chegou, ele tinha falido mais de 5 vezes. Ele perdeu tudo, começou do zero, perdeu tudo, começou do zero. Ou seja, para ele conquistar o que ele conquistou, teve que superar o medo de ficar endividado, no vermelho, enfim. E nós temos toda uma rotina, a gente tem obrigações, né? E a partir dessas obrigações a gente cria uma rotina para conseguir cumprir com essas obrigações, e muitas vezes o medo está ali, né? Principalmente se você for pai, né? Já tiver criança com você, é muito mais difícil tomar essas atitudes. Mas de repente é o que seria o que fosse necessário para dar aquela mudança verdadeira na vida, né? E é isso, pessoal, que nós possamos usufruir desses momentos de perda de forma positiva para conseguir transformar a nossa vida para melhor. Beleza? Eu agradeço a todos aí pela atenção. Estamos voltando, quem sabe não volto com força total, trazendo mais conteúdo. Muito obrigado a atenção de todos. E mais uma vez estamos passando por aqui só para dar um toque. Valeu!